A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amigos e amigas, seguidores das nossas redes sociais, simpatizantes do nosso trabalho na obra de Deus, através da sua palavra e oração. A mensagem de hoje para nossas vidas e família tem por tema fugindo da presença do mal, com base no texto bíblico em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 22. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Efésios, em Efésios capítulo de número 5 e o versículo 14 e 16, dizendo assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vale a pena lembrar que essa palavra foram dita a uma igreja. E Efésio, uma cidade linda, rica em recursos financeiros, mas que também viveu uma vida na idolatria, na prostituição, no pecado, fazendo aquilo que não agradava a Deus, mas que também teve o privilégio de ser alcançada pelas boas novas de Cristo Jesus, foi alcançada pelo Evangelho da salvação e que viveu momentos gratificantes na presença de Deus, mas que depois, no decorrer do tempo, não vigiou e começou a cometer erros. E por que não dizer que se afastou da presença de Deus? E voltando às suas antigas práticas. E nisto o apóstolo Paulo, sabendo dos momentos maravilhosos que a igreja tinha vivido na presença de Deus, e agora tornando a uma outra direção, o apóstolo Paulo adverte a igreja de Efésios dizendo: desperta tu que dorme. Ou seja, nesta condição vocês não vão se dar bem. Existe um provérbio que diz que há caminho que parece perfeito, mas o cabo dele é a morte. Provérbios 14 e o versículo de número 12. Paulo sabia que sem a obediência a Deus não iria terminar nada bem. E ele diz: Cristo te esclarecerá. Por que o apóstolo Paulo diz Cristo te esclarecerá? Ele está dizendo, mesmo que só Deus salva, só Deus perdoa, só Deus cura, só Deus realiza sonhos e só Deus leva aonde você quer chegar. E aí ele diz aos irmãos da igreja de Efésios: seja prudentes, seja sábios, se comportem como cristãos salvos e não como pessoas nécias, como pessoas incrédulas. Mostre que vocês são cristãos, sirvam a Deus, porque o tempo está remido. Ou seja, ele estava dizendo, o tempo está acabado. Mais tarde, o próprio Deus ordenou ao seu servo João, em Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 5, escreveu uma carta à igreja de Efésio. E o conselho era que se arrependa, se converta, reconheça que errou e volte a praticar aquilo que agradava a Deus. Mas
tarde, o apóstolo Paulo aconselha a igreja de Tessalônica, dizendo: afaste-se de toda a aparência do mal, que é o texto que nós usamos para essa mensagem. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 22. O apóstolo Paulo diz: fugir de toda a aparência do mal. E o que significa isso? Fugir da aparência do mal significa andar conforme a palavra de Deus. Significa zelar por um bom testemunho. É se privar ou evitar de qualquer coisa moralmente que transgride os mandamentos de Deus, que vai contra a vontade de Deus para nossas vidas. É nos guardar, é nos se refrear do mal, dizer não aquilo que não agrada a Deus. E isso me faz lembrar do Salmo de número 1 e o versículo de número 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Dessa forma, fica bem claro que nós não devemos conviver com o maligno ou com as suas obras, mas devemos se afastar dele, para que não sejamos seduzidos a cair no erro. Tiago, capítulo de número 4, e o versículo de número 4, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Diante desse texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 22, que diz: se afaste-vos de toda espécie do mal. Para a igreja de Efésio, o apóstolo Paulo disse: desperta, tu que dorme. Ou seja, se acorda para a vida. Veja o que vocês estão fazendo. Os dias são maus. Se abrir um parente nesta mensagem e trazer para os nossos dias, nós vamos descobrir que nós estamos vivendo esses dias maus que a igreja de Efésio viveu. O apóstolo Paulo estava preocupado com aqueles irmãos que ele tinha visto viver o melhor de Deus nas suas vidas. Talvez no meio desse povo tinha pessoas que outrora tinham louvado a Deus, tinha pregado o evangelho de Cristo, pessoas que foram seladas, batizadas com o Espírito Santo e etc., que tinham tido uma comunhão divina com Deus, que agora, já na igreja de Efésios, já não fazia mais isso. Estavam voltando aos erros, na prostituição, na idolatria, não amava mais nem a Deus e nem os seus irmãos, mas que estavam vivendo uma vida na prática do pecado, que estavam dormindo para a iniquidade. O pecado estava tomando de conta deles. Então o apóstolo Paulo diz: desperta, tu que dorme, se acorda, porque caso ao contrário, vocês vão perecer. E foi não querendo que a igreja tessalônica passasse por essa situação que o apóstolo Paulo escreveu dizendo: fugir de toda a aparência do mal. Ele não queria que a igreja de Tessalônica vivesse o que a igreja de Efésios estava vivendo. Que ele diz: fugir de toda a aparência do mal. E talvez você esteja perguntando: o que é se afastar da presença do mal? O Salmo de número 1, do versículo de número 1, ele já disse tudo para nós. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Devemos nós mortificar a nossa carne, renunciar à nossa natureza pecaminosa, que são as obras da carne. Se nós pararmos e analisarmos o que está escrito em Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo de número 19 e o 21, abre-se: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essas. Eu vos advirto, como antes já falei, aquele que tal coisas pratica, não herdarão o reino do céu. Entenda isso. Se nós abrimos um parente diante desse texto bíblico e trazer para o nosso dia, veja quantos irmãos, irmãs, e por que não dizer igreja, está nessa situação da igreja de Efésio. Pessoas que tiveram um encontro com Deus extraordinário, que viram coisas maravilhosas, que tiveram uma experiência em comunhão com o Espírito Santo, que cantava, que pregava, que perdoava, que profetizava, que falava as línguas dos anjos, e agora, por não vigiar e não querer se afastar da presença do mal, estão perdendo a presença de Deus e voltando às práticas que fazia antes. Eu quero dizer: desperta, tu que dorme. Se acorda, meu irmão, minha irmã. Os dias são maus. Eu quero dizer o que foi dito à igreja de Tessalônica: fuja da presença do mal. Provérbio 14, 12, que já foi citado: há caminho que parece perfeito, mas o cabo dele é a morte. O conselho bíblico de Apocalipse 2, 5 é: volta-te ao primeiro amor. Reconheça que errou. Os tempos está remido, os tempos está acabando. Não permita o diabo roubar aquilo que Deus te deu: a salvação, a família, suas finanças, seus sonhos, seus objetivos, sua comunhão com Deus. Lembre-se de Apocalipse 3:11, que o Senhor diz: eis que eu venho sem demora, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. João capítulo 5, versículo 39, diz: examinai a Escritura, porque nela julga ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam, falou Jesus Cristo. Para não ficar nessa situação da igreja de Efésio, é obrigado você se despertar, é obrigado você se acordar, é obrigado você fugir da presença do mal. A igreja de Efésio perderam o amor a Deus, perderam o amor aos irmãos, e no meio da igreja ainda permitiram que falsos profetas reinassem no meio da igreja. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se desperte. O tempo está cumprido. Jesus está voltando. Os dias são maus. Veja o tipo de pregação que hoje está sendo pregada nos altares, no meio da igreja, como aconteceu na igreja de Efésios. Falsos profetas, falsas revelações. Se desperte, reconheça onde errou, volte ao primeiro amor. A igreja de Efésios estava voltando às velhas práticas, à prostituição, à idolatria, estava perdendo o amor de Deus. Então o apóstolo Paulo: desperta, tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, só tem uma fonte, só Jesus salva, só Jesus cura, só Ele pode realizar os teus sonhos. Ele diz: ande como cristão, viva como crente e não como nécio. A Bíblia diz em Tiago 4, que adúlteros e adúlteras
Não sabeis que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Diz, ande como cristão e não como nécio. Ande como homem e mulher de Deus. Abra mão de tudo aquilo que tem impedido de você viver uma vida de santidade com Deus. Viva uma vida de busca, na oração, no jejum, na consagração. Entrega a tua família, entrega a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, os teus desejos no teu coração. Se desperte para Deus, porque os dias são maus. Hoje estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. E eu quero convidar você a fugir da presença do mal e não permitir que o inimigo de vossas almas prenda você no laço do pecado, no laço da maldade, da iniquidade, da prostituição, da idolatria, numa vida de libertinagem, aonde não quer ser repreendido, aonde não quer ser corrigido, não quer submeter a uma liderança, a uma ordenança, a uma obediência pastoral, aos ensinamentos de Deus. Se desperta e fuja da presença do mal. Essa é uma palavra de reflexão para a sua vida. Jesus está voltando, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer realizar o teu desejo do seu coração segundo a sua vontade, segundo o seu querer, e Ele vai voltar para te levar para morar com Ele no céu. Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Francinaldo de Souza, e para pedir de oração ou uma orientação bíblica, é o DDD 97 984 06 7808, falar com o pastor Francinaldo de Souza.